Mateus 28 fala assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se e removeu a pedra, e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde e vê onde ele jazia. E depois depressa e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide e avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Então, pega o rascunho da mensagem. Pois bem, hoje é um dia diferente, né? Hoje estamos celebrando a ressurreição. A ressurreição, ela quer fazer um convite a gente, um convite à sensibilidade. Sensibilidade o quê? Se deixar se emocionar. Eu sou contra o emocionalismo, né? De pessoas chorando. Às vezes a pessoa cria um ambiente, prega de maneira alta, se esperneia. Aí quer induzir vocês um sentimento que às vezes vocês nem querem chorar. Mas agora a emoção de entender o que é a ressurreição, você saber o significado, o peso que afetou a sua vida, você pode sim se emocionar, se deixar sensível. E essa é uma semana que colabora para isso. Eu creio que deve ter passado na televisão, apesar de eu não assistir muito, filmes como Paixão de Cristo, encenações, lembranças, reflexões, pessoas mandaram mensagem no WhatsApp. E eu sei que as pessoas estão mais sensíveis. E é tão verdade que é necessário que haja essa sensibilidade, porque a gente vive um mundo insensível. Insensível com a dor do próximo. Você passa por um mendigo, ele é uma pessoa invisível. E por que é chamado a sensibilidade? Porque a gente está insensível. Cada dia que passa, nosso coração, o amor de muitos vem se esfriado. E por que, Flavinho, falar da ressurreição? É para tornar a gente de novo sensível. A nossa vida, as coisas de Deus, ao pecado. O C.S. Lewis disse que o sofrimento, né, é o megafone de Deus para um mundo que é surdo pelo pecado. Por que a gente tem que falar da morte e ressurreição de Cristo? Porque nós estamos insensíveis. Parece que nosso primeiro amor, cada dia que passa, está se tornando muito mais sem sabor. Você não se alegra mais com momentos como esse, né? Lembra-se do primeiro dia que você confessou Jesus Cristo, né? Quando você orava, tinha muito mais aquele apego, existia uma fé que você, qualquer coisa você queria, abrir a passagem das Sagradas Escrituras e encontrar uma promessa de Cristo. Por isso a ressurreição é um convite ao retorno da sensibilidade. A outra coisa também que eu achei bacana nessa passagem aqui, ela é uma oportunidade singular para as pessoas indignas. Pessoas indignas. Quem foi as primeiras pessoas que Cristo apareceu? Mulheres. Alguém que já deve ter visto alguns estudos meus, eu falei que as mulheres eram pessoas indignas, né? Elas eram consideradas até como, posso dizer, uma classe inferior, que não poderiam entrar nem no arraial da Assembleia, do povo dos santos. Crianças, pessoas com deficiência mental, e essas mulheres são indignas. Muita gente vai dizer que o cristianismo é machista, de modo algum. O cristianismo ele é altamente inclusivo. Ele acolhe os indignos. Pessoas que você vai dizer assim, ó, eles estão mais na sociedade. Eles não têm mais recurso algum de se salvarem. Mas é uma oportunidade singular para as pessoas que não têm relevância na sociedade, na vida, na religião. Mas Cristo, ó, aparece para elas e dá uma oportunidade singular para elas. Uma experiência extraordinária. Por isso eu acredito que muita gente aqui que veio com um pecado aterrador, né, uma vida passada de dor, quando encontrou Cristo foi uma experiência altamente singular, importante, que afetou toda a sua vida. Eu tenho já 12 anos de carreira cristã. Eu posso dizer que encontrar Cristo mudou a minha vida. Eu tenho vivido meus 12 melhores anos da minha vida porque foi ao lado de Cristo.
E ressurreição também é um encontro, né, o Cristo ressurreto, onde os pecadores devem ser confrontados. Não estava falando sobre ele acolhe pessoas indignas, mas quem vai até Cristo deve ser confrontado. Deve esperar e ser receptivo para a presença dele. Ele também é uma boa notícia. É uma boa notícia. Cristo está morto, mas ele vive. Geralmente a palavra que designa boa notícia nas Sagradas Escrituras é a palavra evangelho. Talvez você perguntasse para você o que é evangelho, aí você vai dizer, é a biografia de Jesus Cristo. Só que quando a gente vai destrinchar um pouquinho mais a palavra evangelho, era uma palavrinha que era utilizada para pagamento quando alguém transmite uma informação. A pessoa traz uma informação para mim, tá aqui, o seu evangelho. A outra foi utilizada de uma maneira, logo no tempo seguinte, ela tinha uma conotação de, sabe de quê? De vitória militar. Quando o exército vence o outro, nós vencemos, nós somos vitoriosos. Então, aquela notícia era o quê? Era o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho, o sentido dela. Logo depois, os romanos pegaram ela de um outro sentido. Se nascesse o filho do imperador, quando anunciava, nasceu o filho do imperador. Então, era uma boa notícia, era o evangelho. E quando ele ascendia ao trono, o imperador, era o evangelho, era uma boa notícia. Se eu perguntar para vocês, aplicado ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, essa boa notícia de ressurreição, ele não tem pagado os seus pecados na cruz do Calvário? Ele não derramou seu sangue precioso para lhe comprar? E você não tinha valor algum? Você estava em débito com Jesus Cristo, mas ele pagou. E a Bíblia fala que também ele foi vitorioso. Vitorioso sobre o quê, irmãos? Vitorioso sobre a morte, sobre o inferno. O inimigo das nossas almas, ele foi pisado na cabeça. Ele agora não tem mais poder sobre a alma daqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. E também, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo também fala do seu nascimento, onde o mundo todo estava em trevas. Ninguém tinha mais esperança no mundo. Não havia uma promessa que pudesse dizer assim, o que me esperar depois da morte? Então ele nasce. E ele tem nascido no coração daqueles que creem. E com a sua ressurreição, a Bíblia fala que ele ascendeu aos céus para ficar sentado na destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele sentou num trono chamado o trono da glória de seu Pai. É muito legal, não? Você percebe a correlação de tudo isso? Isso é evangelho. Então a ressurreição é a boas novas de Jesus Cristo. E se eu perguntar para vocês, Flaviano, Deus fez tudo isso, deu os primeiros passos, planejou tudo, né? Para minha salvação, para esse plano feliz, ter um propósito. Em Cristo nós seremos mais do que vencedores. Eu perguntar para vocês, mas nós tivemos alguma colaboração com a morte e ressurreição de Cristo, com essa história feliz e triunfal? Você acha que a gente teve alguma colaboração, alguma cooperação? Muita gente vai falar assim, não, Flaviano, mas você é um batista de teologia reformado. Você vai dizer que do começo ao fim, quem dá a salvação é Deus, quem opera é Deus. A salvação pertence ao Senhor. Você acredita que a gente cooperou? Eu acredito sim que a gente cooperou sim nessa história. A gente cooperou com o quê? Com o nosso pecado. Pronto, a nossa contribuição para por aí. Se vocês analisarem, né, a nossa parcela de culpa, como é que um cristão se torna culpado da morte de Cristo? O Jim Caviezel, aquele ator que fez a encenação Paixão de Cristo no filme do Mel Gibson, ele disse uma frase legal, eu estava assistindo o testemunho dele. Ele crê em Jesus Cristo. Nós tomamos parcela de culpa nessa morte, a flagelação de Cristo, nas chagas de Cristo, quando nós somos cristãos e traímos eles. Quando nós somos cristãos e negamos ele com a nossa vida. Você acha que não tem parcela de culpa? Você nunca se enxergou seus próprios pecados naquela chaga deles? Como Tomé, eu só acredito vendo. A gente tem que ser confrontado por essas marcas de dores. Por quê? Porque foi até onde Deus mostrou o quanto você não é precioso. Mostra até onde o amor de Deus é tão precioso que vai até o último extremo. Morrer por gentes indignas. Gente da pior espécie. Gente que não clamava. Gente que dissesse assim, eu não pedi para você fazer isso. Você fez de besta. Mas mesmo assim, Jesus Cristo vai. Talvez você pergunte assim, não, irmãos, eu não tenho feito como um Pedro. Eu não tenho negado ele abertamente. Mas olha a sua conduta ímpia. A maneira que você se manifesta, às vezes, nas redes sociais. O tipo de coisas que você compartilha. O tipo de piada que você tem feito. Você acha que você glorifica a Deus com aquela piada de duplo sentido? Aquela música que você se alegra. Aquele seu passado sujo que você começa a contar para o seu amigo do trabalho. Quando antes de conhecer Jesus Cristo, aprontava tudo. Eu bebia e tal. Aí o cara começa a rir do pecado.
Você não enxerga nas cruzes de Cristo que ali havia seu pecado lá nele. Não adianta você criar um sentimento anti-judeu, antissemita, e dizer assim, quem mataram foi os judeus. A Bíblia fala que ele foi moído, ele foi transpassado, por causa de quê? Tanto da minha transgressão como da sua iniquidade, da sua maldade. Você não reconhece, você não vê. Então, irmãos, você deveria, fazer como Tomé. Você está insensível? Peça para olhar a mão dele, peça. Tente enxergar de novo a dor que ele passou por você. Aí ele colocou o dedo bem na ferida, dentro daquele buraco do cravo na mão dele. Depois disso, sabe o que ele declarou? Senhor meu e Deus meu. Você é chamado sim para um confronto. Um confronto com Cristo ressurreto todos os dias. Você tem se acostumado com essa sua vida espiritual? Essa sua vida que é totalmente desleixada. Parece que você, quando vem para o culto, você não vê o momento de terminar. Parece que a palavra não toca mais no seu coração. A Bíblia fala que Satanás, lá em 1 Coríntios, ia enviar obreiros, E assim como a serpente seduziu a Eva, os seus sentimentos também poderiam ser corrompidos, anestesiados pelo pecado, pela falsa doutrina. Por que ninguém muitas vezes não gosta de um evangelho mais duro, puro e simples? Porque ele vai entrar de confronto. Ele vai exigir de você perdão, mudança de vida. Reconhecer que Cristo é o Senhor e soberano da sua vida. Por isso que ninguém quer esse tipo de evangelho. As pessoas querem entretenimento. No dia que você tira o entretenimento, só tem Jesus como a única atração, as pessoas evaporam, elas saem. Elas se escandalizam. Eu não quero esse Jesus que você quer. Eu quero ser divertido, eu quero ser entretido, eu quero sair alegre. As pessoas não querem chorar mais pelos seus pecados. Houve uma paixão. Houve um amor. Ele abraçou em uma cruz por um miserável pecador como eu e você, destinados merecedores do inferno. Mas ele fez digno por causa do evangelho, por causa do amor dele, um amor tão imensurável. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dar uma explosão de louvor lá em Romanos 11, vai dizer: quão inescrutáveis são os juízos de Deus, quão insondáveis são os seus pensamentos, os seus caminhos. A gente não consegue às vezes nem lidar o tamanho da profundidade, a altura e extensão do amor de Cristo. Às vezes eu sei que há certas teologias que vocês não entendem. De fato, eu também não entendo tudo. Mas volte para a cruz de Cristo e tente entender o amor. Até onde Deus levou a última consequência. Lições acerca da ressurreição. Eu coloquei aqui lições, para a gente estar ciente dessa doutrina bonita. Crer nessa doutrina é uma indicação clara da sua realidade, A opinião popular nunca vai poder sufocá-la. Quando os discípulos encontraram verdadeiramente Cristo ressurreto, mesmo a opinião religiosa prendendo eles, perseguindo, por que eles não calaram? Assim, eu vi. Então, na questão da verdade, você vai até a última consequência. Eu sei o que eu vi. Vocês podem dizer que eu sou mentiroso, mas eu vi os cravos na mão de Cristo. Eu vi o Cristo ressurreto. Então, a fé é a indicação, ele está vivo. Ele está vivo. Ainda que vocês digam que não, ele está vivo. Quando você demonstra essa fé, você prova. É uma fé que luta contra todas as impossibilidades, contra toda a esperança. Quando ela está para morrer, aí alguém se apega a essa fé de Cristo e percebe o quão preciosa ela é. Os irmãos aqui do Capuã, eles estão tendo a experiência, eu não sei porquê, mas dos últimos estudos, eles estão falando mais sobre morte e ressurreição. Como é que essa doutrina podia se aplicar na sua vida? Se porventura, eu sempre digo, nos meus estudos, se tem alguém aqui que cometeu o crime de aborto, o pecado de aborto, e matou uma criança inocente no ventre, e você confessou Jesus Cristo e ainda se amargura por esse pecado, a doutrina da ressurreição ela vai trazer consolação ao seu coração. Por quê, Flaviano? Porque aquela criancinha que foi triturada, que foi morta, sufocada, que não teve a oportunidade de respirar e ver o sol nascer, não teve o abraço materno, ela vai receber um corpo incorruptível, irmãos. Ela vai receber um corpo glorificado, onde ela vai reinar pelos séculos dos séculos ao lado do Senhor Jesus Cristo. Você vê como uma doutrina dessa não é apenas uma especulação humana, uma questão, discorrer teologicamente, não, irmãos. Ela é tão fundamental para a dor, para um coração amargo. Aquele que não conseguiu encontrar o perdão, aí aqui vai encontrar o repouso das suas almas. Por isso, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. A outra coisa, nós temos uma identidade agora associada a elas. Principalmente de vocês, irmãos, que se batizaram hoje. Você está associado a essa identidade. O que significa o batismo? Não é um sepultamento. O velho homem não está morrendo para viver uma nova vida em Cristo. Faz uma encenação espiritual, uma encenação dramática, eu sei. Talvez eu possa até estar equivocado dessa palavra encenação. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu.
Eu sei que houve uma regeneração. Você estava morto em delitos, em pecados. Mas Ele nos vivificou para viver uma nova esperança. Em Efésios 2. Você está associado a essa morte. Você morreu para a sua vida de pecado, que é viver uma nova vida em Cristo. Então você está associado. Por isso pense toda vez nesse batismo. No dia que você se batizou, no dia que você confessou a Cristo, a sua imagem, a sua identidade, o seu nome está associado a essa doutrina, a essa realidade. As pessoas, elas querem ver pessoas ressurretas. A gente já está cansado de encontrar pessoas que são mortas vivas, mortas em seus delitos e pecados, mortas na sua própria tragédia pessoal, no seu fracasso espiritual. Nós queremos ver uma nova vida que brilhe para o louvor de Deus. Se você não se associa com essa identidade, repense o seu cristianismo. Repense o seu cristianismo. A ressurreição de Cristo também é uma garantia que os seus escolhidos não serão encarcerados na morte. Nós temos enterrados nossos entes queridos, pessoas amáveis, que temos amados, pessoas que partiram. Deus sabe o quanto eu senti com a morte do Reinaldo. Mas eu sei que todo ente querido que tem enterrado aquela pessoa amada, lá naquele sepulcro há uma esperança que aquela alma vai ser, aquele corpo vai ser ressuscitado, vai ser levantado para o dia da glória do Senhor Jesus. Você não crê nisso? Eu creio, ele foi enterrado esse mês. Mas eu creio que eu tenho uma expectativa do reencontro. Um reencontro com quem? Reencontro com Cristo, com aquelas pessoas que nós enterramos. Por isso, que todo cristão, todo servo de Deus que enterra seu ente querido, ele enterra com essa esperança. Eu morri em Cristo. Nós vamos nos reencontrar. Não é um final. Ele deu o primeiro passo para a glória. Por enquanto eu estou aqui. Um dia eu darei um passo. Há uma expectativa de um reencontro. Há uma expectativa de um reencontro. Ela também traz uma expectativa, também como diz lá em Efésios, ou 1 Coríntios capítulo 15. Eu vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, né? Que uns serão transformados, vão se encontrar com Jesus Cristo no dia da sua grande vinda. E os mortos reencontrarão Cristo primeiro. Aqueles que morreram em Cristo terão o privilégio de se reencontrar com Cristo e receberão um corpo incorruptível, um corpo que vai se revestir de imortalidade. Um imortal, aquele corpo que é enfermo, não terá mais enfermidade. Não haverá mais morte, não haverá mais dor. Eu conheci um certo homem chamado Santiago, ele mora no lado do meu apartamento. Ele está com câncer no pulmão. Quem vê ele não dá muitos anos de vida. No dia que eu fui falar com ele sobre o Evangelho, mencionei para ele era católico. Aí eu queria uma maneira que chegasse a ele e eu falasse dessa doutrina. Ao citei a confissão do credo. Eu creio na ressurreição da carne, da vida eterna. Amém. Aí eu comecei a falar dessa promessa de Jesus Cristo, daqueles que creem. Aqueles que creem em Cristo, ainda que morram, viverão. Essa doutrina, irmão, traz consolação, traz conforto. Se não trouxer, repense, analise, volte de novo para a cruz. Perceba onde você terminou, perceba onde você errou. Volte para o primeiro amor, descubra qual foi as obras que fez lhe falhar, mas volte. E se você confessar essa doutrina, né, você será salvo. Romanos 10, capítulo 9 e 10 diz assim: se com tua boca confessares como Jesus Cristo, Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu não uso a expressão quem quer aceitar Jesus. Ele não é opcional. Jesus Cristo não é opcional na sua vida. É a necessidade mais profunda da sua alma. Esse confessar aqui é um grito de socorro, irmão. Socorro, Deus. Socorro, Jesus Cristo. Eu vou me perder. Há um inferno para me engolir. Toma-me pela mão, me salva. Só tu é o Salvador. De onde virá o socorro? O socorro vem dos altos céus. Onde virá o socorro? Onde há esperança? Os seus próprios meios acabaram. Se você não entende que o Evangelho ele quer tirar de você, perca a esperança nos seus próprios meios. Perca a sua esperança da sua religião. Estou com a mão cansada aqui, viu? É a mão quebrada, viu? Se eu fechar aqui não se escandaliza, não. É que essa minha mão quebrada eu sinto mais. Então confesse essa realidade. No coração se crê. Se você está crendo, mas é necessário que você confesse entre os homens. Que você confesse a Deus: ó Deus, eu creio. Então eu grito: socorro, Deus. Me acuda, Deus.
Por que nós vemos falar logo da ressurreição no domingo como hoje? Por causa que ela traz esperança e salvação. Se você ainda não teve uma experiência real com Cristo, aí você se emocionou, falou, eu quero vir aqui orar para você. Não, resolva a sua vida espiritual. Vá no seu quarto, ore, peça perdão. Quando você estiver preparado para confessar Cristo, você vai e procura seu pastor. Eu quero aprender mais do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai fazer essa confissão pública aqui, ó. Agora você tem me demonstrado para todo mundo quando você se batizou. Eu me identifico com Jesus Cristo. Eu quero mostrar publicamente que Ele mudou a minha vida, Ele regenerou, Ele transformou. E essa regeneração, como diz o Paul Washer, não é uma especulação que fica entre arminianos e calvinistas, mas a Bíblia fala que essa regeneração, um novo nascimento, viver uma nova vida com Cristo, ser ressuscitado espiritualmente, é o poder de Deus. Ainda que as pessoas façam questões uma ordem ou outra, mas o que vai mesmo tocar é a palavra de Deus. Por isso que eu não vou me deter tanto com questões teológicas, mas com essa verdade que consola, a verdade que conforta. Amém? Você crê na ressurreição? Você crê na ressurreição? Confesse a seus amigos. Confesse a sua família. Confesse a sua igreja. Confesse onde você estiver. Confesse a Deus. Deus, eu creio. Então eu estou gritando, socorro. Salva-me da minha própria miséria de pecado. Então, Ele salvará e você experimentar a nova vida em Cristo. A vitória, não aquela vitória que o pessoal prega, uma vitória de prosperidade financeira, mas a vitória de uma nova vida. Agora eu posso sim entrar nos portões celestiais, porque o novo nascimento me faz ingressar. Ele é a única credencial que me permite. Então essa é a doutrina da ressurreição que cremos. Está certo que ainda não experimentamos ela por completo, mas o Espírito Santo já nos dá a garantia. Vocês serão. Vocês serão. Vocês já foram ressuscitados para crer numa nova vida. Então, aguarde só mais um pouquinho. Eu sei que vocês estão atribulados. Eu sei que vocês sofrem. Mas por um leve e momento tempo, por enquanto vocês ainda são constrangidos pela dor. Mas vai haver um dia em que a morte, o sofrimento vai ser aniquilado. E nós reinaremos com Cristo pelos séculos dos séculos. Amém? Queria convidar vocês para uma pequena oração. Se vocês quiserem ficar de pé, vocês estiveram com preguiça, né? Um pouquinho. Ó Senhor Deus, nós te invocamos e nós queremos, Pai, só apenas te render graças, porque se não fosse isso, Pai, o resultado da primeira ressurreição que tu fez com teu Filho amado, nós não estaríamos aqui hoje reunidos para celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pai, com essa palavra, Pai, vem mudar a nossa vida. A gente está tão insensível, Pai, às coisas espirituais, à dor do nosso próximo, nosso irmão. Nosso amor por ti está esfriando. E se nós queremos ver uma reforma nesse mundo, nesse meio evangélico, muda o nosso coração. Ela só pode acontecer, Deus, um avivamento de pessoas se arrependendo, confessando o nome de Cristo, quando nós, os cristãos, se comprometermos com a ressurreição, com a nova vida que Ele nos deu, a nova oportunidade, um novo começo. Ó Deus, tende misericórdia da gente. E muito obrigado, Deus, porque o Senhor foi até a última consequência pela nossa vida. Nós não buscamos, nós não direcionamos nosso coração a Ti. Nós não direcionamos, mas o Senhor nos amou primeiro. Nós estávamos surdos pelo pecado e o Senhor gritou, Pai, naquela cruz, bradou, que está consumado, o Senhor pagou. Então, Pai, a nossa sensibilidade parece que a gente se apavorou novamente e vimos, meu Deus, nós somos os piores dos homens. E Tu, ó Deus, é o melhor de todos os deuses. Eu sei que os outros deuses são invenções humanas, mas nenhum Deus se manifesta com tamanho amor. Um Deus que fala, um Deus acessível, um Deus que toca, um Deus que se relaciona com o miserável pecado e dá essa oportunidade. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade do culto. Muito obrigado, Deus, que hoje não ficou evidente o Flaviano, mas ficou evidente a Tua palavra. Eu sou miserável pecador, mas ela é perfeita. Mas ela é perfeita. Por isso, ó Deus, sê conosco com essa igreja batista que tem tentado perseverar na doutrina pura e bíblica. Por isso, ó Deus, muito obrigado por o Senhor ter ressuscitado e o Senhor ter tocado hoje nos nossos corações. Por isso, nós não venhamos sair hoje, Pai, daqui de maneira, Pai, como chegamos, mais cheios da Tua palavra, com os pensamentos cheios do Senhor Jesus Cristo, sempre relembrando, até onde o Senhor chegou. Até uma cruz para morrer por mim, para morrer por você. Por isso, Deus, eu vou te render graças pelos séculos dos séculos. A minha boca, ainda que nenhum de nós venhamos, ó Pai, ver
um milagre. Nós não vemos ver o extraordinário daqui em diante, mas nós cremos que o Senhor vive. Nós cremos que o Senhor vive. Nós não vamos mais nos basear nossa fé por vista, mas pela expectativa do Senhor retornar e nos dar aquele corpo incorruptível e ressuscitar os nossos entes tão queridos, aqueles que morreram em Cristo. Por isso, Pai, eu já te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Assim seja, amém. Que maravilhosa a palavra do nosso irmão Flaviano nessa manhã. Enquanto o vento bate no nosso rosto, a gente lembra de Jesus ressuscitado. E eu fico pensando como Deus nos ama. Eu não penso só na questão da cruz. Eu penso na questão de como nós somos. Da maneira que nós tratamos a Deus e a tudo que Ele fez. Eu falo da nossa irreverência em relação a Deus. Nós somos... Eu não sei se você se junta a mim, mas eu me considero um ser miserável. Porque cada vez que a gente parasse para falar sobre o que Jesus fez por nós, isso deveria imediatamente nos levar a uma condição de total quebrantamento. Vou dar só um exemplo a você. Vamos dizer que você tivesse um câncer terminal. O médico dissesse que você tem 1 mês de vida. Mas aí o médico dissesse, mas tem um cirurgião, ele é incrível. Se ele fizer uma cirurgia em você, é bem possível que ele consiga remover esse tumor. Aí você vai e faz essa cirurgia e o cirurgião consegue. Todas as vezes que fosse citada essa história, todas as vezes que fosse lembrado de câncer, todas as vezes que o nome do cirurgião fosse lembrado, eu tenho certeza que a gente pararia tudo para um momento de reverência. A gente pararia tudo para um momento de contemplação e de agradecimento. E é impressionante como a gente se dispersa sobre o que Jesus fez por nós. Eu acho que os irmãos não compreendem. Só pode ser isso. Eu acho que a ideia de inferno é uma coisa tão absurda que a gente prefere relegar a não entendê-la. Eu penso que é assim. Porque eu já vivi infernos aqui na Terra. Eu já vivi infernos aqui nesse mundo. E eu não tenho, assim, como conceber um inferno que seja eterno. Mas um terreno eu já tive. Eu não sei se você já teve. Aquele momento em que você, meu Deus, isso aqui não vai acabar nunca. Essa dor aqui não vai acabar nunca. Essa angústia aqui não vai acabar nunca. Essa semana uma amiga nossa publicou no Facebook dizendo exatamente isso. Jesus, nós te agradecemos porque existe céu. Porque você já imaginou se a vida fosse só isso aqui? Então, o Flaviano estava falando da nossa luta para manter a doutrina bíblica. Eu oro muito para que a gente mantenha a reverência. Para que quando a gente se aproxime de Jesus, meu irmão, não é show, não é espetáculo, sabe? Não é brincadeira. Não, nós estamos nos aproximando de uma lembrança, a lembrança mais importante das nossas vidas. A lembrança mais significativa da nossa existência. Pensar que alguém será condenado e nós não. E pensar que nós não seremos, não porque fizemos por onde, mas porque Ele quis que assim fosse. Meu irmão, é um negócio espetacular. É um negócio incrível. Eu oro para que antes de eu partir desse mundo, eu veja essa igreja reverente. Bem reverente. Temendo a Deus. Tremendo diante de Deus. Diante da sua palavra. Como em lugares que eu já fui pregar por aí e vi igrejas simplesmente prostradas, não precisa estar no chão não, mas a semblante dessas pessoas era um semblante de quem estava prostrado diante de Jesus. Ou Jesus é uma realidade para você, ou a vida cristã não faz sentido. Amém?